Boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade, então, na aula de RH e vamos falar um pouquinho sobre o processo de admissão. Então, vamos dar uma relembrada de como funcionava lá atrás para que conseguisse chegar até esse tópico de agora. Então, nós falamos, sobre o que é o RH, qual é a finalidade de ter um RH dentro da empresa, qual é a responsabilidade do RH. Depois nós falamos sobre a forma da organização dentro de uma empresa, como que é feito o recrutamento interno, como que é feito o recrutamento externo, como que eu coloco a vaga em um anúncio no jornal ou qualquer outro tipo de publicação. Depois nós falamos um pouquinho sobre o processo seletivo, como que funciona, quais são as fases que se passam do processo seletivo, até que se chegue então a quem será o futuro colaborador da empresa. E aí então, quando eu detecto quem é esse colaborador da empresa, eu preciso começar a trabalhar com esse processo de admissão, que é a parte um pouco mais burocrática dentro da empresa, mas também que ainda continua sendo de responsabilidade do RH. Então vamos lá. A empresa não poderá, em hipótese alguma, utilizar da mão de obra de um colaborador se este não estiver vinculado a ela de alguma forma. O Brasil é um país regido por leis e não é interessante que pessoas físicas ou jurídicas deixem de cumpri-las. As leis pertencem às esferas estaduais ou municipais. Quando aquele colaborador que foi selecionado para iniciar o trabalho dentro da empresa, a lei fala que de forma alguma ele pode iniciar um trabalho se ele não tiver um tipo de vínculo com a empresa. E qual que seria esse tipo de vínculo? Um contrato, aonde está regida as leis tanto do trabalhador como do empregador. Por isso que fala que em hipótese alguma, de nenhuma forma, de jeito nenhum colaborador pode começar a trabalhar, nenhuma empresa pode utilizar da mão de obra do mesmo se ele não tiver um contrato, se ele não tiver uma carteira assinada, para que ele possa comprovar que ele tem um vínculo empregatício com aquele local de trabalho. Por quê, gente? Porque fala que o Brasil é um país onde se tem muitas leis. Nós vamos trabalhar bastante com a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E lá vocês vão conseguir detectar todos os direitos e deveres de nós trabalhadores, como também todos os direitos e deveres dos nossos empregadores. E essas leis, elas pertencem ao nosso estado e também ao nosso município. Com relação a trabalho, tomamos como ponto de partida a Consolidação Federal, Consolidação das leis do trabalho, chamado como CLT, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Dentro da sala de aula, nós temos um livro da CLT. Ele é um pouco antigo. Por que que então eu não pego um novo? Porque dificilmente as leis trabalhistas mudam e o valor dele é um pouquinho caro. Então não compensa de repente você comprar um livro daquele porque mudou duas leis. Seria óbvio a gente comprar um novo livro se de repente mudasse 15, 16, 20 leis dentro dele. Mas como não se muda muita lei, então a gente acaba pegando no nosso guia trabalhista as mudanças que existem. Com grande amparo ao trabalhador comum, conhecido como seletista, aquele que tem vínculo empregatício, que trabalha com carteira de trabalho e previdência social. Então, a CLT, quem ela vai proteger? Ela vai proteger aquele colaborador que tem vínculo empregatício, ou seja, tem carteira registrada e contrato de trabalho com a empresa empregadora.
todo colaborador que tem esse vínculo com a CLT, ele também está regido pela Previdência Social. Ou seja, se acontecer alguma coisa com ele, em âmbito de acidente de trabalho, de auxílio-doença, auxílio-reclusão em alguns casos, aposentadoria, auxílio-maternidade, a Previdência Social tem a responsabilidade de cuidar dele. Mas isso apenas para o funcionário que ele é CLT. Há outros tipos de funcionários que têm regulamentações regidas por outras normas trabalhistas. Por exemplo, um profissional autônomo ou um servidor público. Nós vamos trabalhar 95% com a consolidação das leis trabalhistas de empresas privadas, de funcionários que trabalham em empresa onde tem um dono. Porém, existe leis que também ajudam as pessoas que são autônomas, aquelas que são profissionais liberais, e também leis que são de servidores públicos. São leis um pouco diferentes das nossas. Eu não sei falar muito bem para vocês como que funciona, mas eu sei que, por exemplo, um autônomo, para ele poder ter direito, de repente, a um auxílio maternidade, ele tem uma determinada carência. Tem que pagar o GPS, né? Guia da Previdência Social, e depois de um determinado tempo, ele começa a ter direito à Previdência Social, diferente de nós, CLT, onde se eu for registrada hoje e amanhã descobrir que eu estou grávida, a lei permite que ela já seja, a Previdência já tome conta dos meus direitos. O servidor público, ele também tem algumas leis, como por exemplo, bonificação de férias, se eu não me engano. Eles têm, acho que é auxílio prêmio, não sei muito bem o nome, aonde dependendo do tempo que você trabalha na empresa, você ganha 30, 60, 90 dias para ficar em casa. A lei do servidor público de alguns municípios permite que eles recebam também o 14º. Nós, CLT, sabemos que nós recebemos o 13º. Servidores públicos têm direito também ao 14º. Se vocês também quiserem saber um pouquinho mais sobre essas leis de profissional liberal ou servidor público, vocês podem dar uma olhadinha no Google. Coloca lá lei de profissional liberal ou lei de servidores públicos, que vai estar mostrando para vocês o que rege diante dessas duas profissões. Todo o processo de admissão deve ser formalizado. E quando nós falamos em formalizado, eu assinar um termo de contrato onde eu estou ciente de tudo aquilo que está dizendo nele. Uma coisa que eu sempre digo, e a gente precisa prestar muita atenção, é que tudo que nós assinamos, nós concordamos. Então é necessário realmente ler tudo aquilo que se assina, porque depois que você assinou, dificilmente você consegue voltar atrás. A empresa e o trabalhador firmam um acordo entre si, no qual o trabalhador exercerá uma atividade dentro da organização em troca de uma remuneração. Então, quando eu formalizo esse processo de admissão, eu estou firmando um contrato de direitos e deveres de ambas as partes, na qual eu, trabalhadora, vou exercer uma atividade, uma função dentro de uma organização, ou seja, dentro de uma empresa, e em troca da minha mão de obra, essa empresa vai me dar a minha remuneração. Uma coisa também que é importante quando nós falamos de formalização de contrato é eu detectar quanto eu vou receber. Nenhum colaborador também pode iniciar um processo dentro de uma empresa sem saber o real valor do seu salário. Então, dentro desse contrato, é viável que esteja marcando o valor do salário, a carga horária, a forma de pagamento, o nome da empresa, o nome do colaborador, para que realmente, na hora de uma demissão, de repente, independente de ser demissão por parte do empregador
ou do empregado, esteja tudo marcado para que não tenha problema posterior referente a essa formalização.